aí a nossa introdução, né, falando de pessimismo, otimismo, realismo. Se a gente considerar só essas 3 palavras, você acha que você é o quê? Eu sou otimista realista. O melhor dos mundos. É isso? Por favor, senta, Augusto. Obrigado. Otimista realista, traduza isso para mim. Bom, o otimista, ele não sofre por antecipação. No passado, eu já sofri muito por antecipação. Ele não se preocupa muito com as consequências do seu comportamento quando ele é um otimista superficial. Agora, quando ele é um otimista realista, ele se preocupa com os seus atos, mas ele é regado por esperança. Ele vê o mundo de maneira mais contemplativa, mas ao mesmo tempo ele se esforça muito para transformar seus sonhos em realidade e sabe que todas as escolhas têm perdas. Não há otimista realista que não sofra perdas ao longo do caminho, até porque quem vence sem riscos triunfa sem glórias. Eita, rapaz, isso aqui é, hein? Agora, esse é o meu papagaio, você lembra dele? Ele é. Está sempre jovem José, também, né? Sempre jovem. Louro José. Aliás, todos nós somos Josés, né, Louro? Vantagem de ser papagaio, tá vendo? Obrigado. Agora, eu estava olhando, eu não sabia que você tinha feito faculdade de medicina e que na época, qual era a especialidade que você tinha? Psiquiatria, né? Psiquiatria. Uhum. E aí, você no meio da sua faculdade, você decidiu procurar ajuda, se conhecer melhor, porque disse que você teve uma crise Emocional. Você não era essa informação, né? E o que te... Você lembra o que é que te motivou a essa crise emocional aí? Do segundo para o terceiro ano na faculdade de medicina, eu passei por um estado depressivo. E eu percebi que as lágrimas que nós não choramos, elas são mais cálidas e importantes do que aquelas que se encenam no teatro do rosto. E eu era uma pessoa hipersensível. Uma pessoa sensível, quando alguém ofende, machuca. Uma pessoa hipersensível, quando alguém ofende, estraga o dia. Uma pessoa sensível se preocupa com a dor dos outros, mas uma hipersensível vive a dor dos outros. Uma pessoa sensível se preocupa com o amanhã, mas uma pessoa hipersensível vive os problemas do amanhã. Então eu não tinha proteção emocional. Quer dizer, você era hipersensível? Eu era hipersensível. Aliás, muitas pessoas, centenas de milhões de pessoas são hipersensíveis no teatro da humanidade. E uma pessoa hipersensível, ela é desprotegida emocionalmente. Facilmente os estímulos estressantes, sejam pensamentos perturbadores, ofensas, crises, perdas, invadem o território da emoção e tende a provocar ou altos níveis de ansiedade, ou humor depressivo, ou inclusive ataques de pânico e assim por diante. Então, nessa experiência... Mas nessa época você não sabia disso. Não sabia disso. Quero que você se sinta lá naquela... Eu não sou psicólogo e nem psiquiatra. Não, mas é importante, até para as pessoas conhecerem a minha história. Então, eu comecei a escrever por causa da dor. A dor foi meu mestre. Você escrevia para você mesmo. Eu escrevia para mim, procurando entender por que eu não gerencio meus pensamentos. Por que eu não sou autor da minha própria história? Por que eu não piloto bem a aeronave mental, o veículo da minha mente? Então eu comecei a escrever dezenas, depois centenas de páginas. E durante 25 anos eu escrevi 3.000 páginas. No começo eu não sabia da minha história que eu estava desenhando uma nova teoria. Uma das poucas teorias mundiais que estuda o funcionamento da mente, a construção de pensamentos, a formação da consciência e do eu como protagonista da história. Mas foi um começo explosivo, quase que incontrolável. Então a dor, que para muitos se torna um problema, ela é destruidora, para mim foi a minha maior mestra para me procurar. Como eu digo no livro que eu estou lançando, O Homem Mais Inteligente da História, quem não procura o seu próprio endereço e não encontra, não tem um caso de amor com a sua saúde emocional. Então esse encontro me levou a ser um pesquisador e decidi pela psiquiatria, pela pesquisa da psicologia. Quer dizer, você estava fazendo medicina nessa época, mas não sabia que ia fazer psiquiatria. Não sabia. Você estava ainda a escolher. Exato, decidi quando passei pelo caos emocional. E aí, meus colegas todos saíam da... Você escreveu o primeiro livro quando? Você estava na faculdade, aí botou toda a sua angústia, que você já contou a história inteira. Eu só estava querendo saber aquele pedacinho ali. Calma. Toda a minha angústia. E você sabe que eu, Ana... Eu escrevi meu primeiro livro na faculdade de medicina. Pois é. Mas nunca publiquei esse livro. E o que falava, o que versava esse livro? A família moderna, um grupo de estranhos.
Ela falava sobre o relacionamento do ser humano com seus familiares e a crise do diálogo. O grande problema é que as pessoas se silenciam diante da sua própria dor. Pais e filhos falam do mundo de fora, mas eles não têm coragem de falar das suas lágrimas. O papai é uma pessoa maravilhosa, mas ele tinha dificuldade de falar das suas dores. Mamãe é uma pessoa encantadora, afetiva, mas ela era também mais tímida e mais depressiva. Então, a família moderna era uma maneira de eu me procurar dentro do meu seio da minha família e procurar por mim mesmo. E aí, eu escrevi esse livro, A Família Moderna, um grupo de estranhos, mas nunca publiquei esse livro. Interessante. Quer dizer, está aí guardado. Está aí guardado. Agora, você fez uma comparação. Hoje em dia, a gente tem uma escassez de alimentos no mundo, né? Uhum. E os números estão aí divulgados e cada dia mais a gente tem que ter consciência com relação à natureza e à terra para que não falte ou não falte ainda mais alimentos, né, para as pessoas que necessitam em algumas regiões. Você fez uma comparação, uma analogia com os famintos de alimentos, mas que você falou um número a respeito de pessoas que são famintas emocionalmente. De emoção. O que significa isso? Que número é esse estimado por vocês? Bom, você ensina a arte de cozinhar. Isso é belo, inclusive para desacelerar os pensamentos e desenvolver prazer de viver. Mas nem todo mundo tem alimento sobre a mesa. Isso. A ONU detectou que 800 milhões de pessoas passam fome. Só o que a ONU não diz, e deveria dizer e fazer estatísticas, que há bilhões de pessoas que são mendigas emocionalmente. Morando em belos apartamentos ou casas de condomínio, elas mendigam o prazer de viver. Por quê? Precisam de muitos eventos para ter parcas experiências de alegria ou de encantamento. Por isso que nós temos recomendado que os pais não deem muitos presentes para os seus filhos, porque vicia o córtex cerebral a necessitar cada vez mais de eventos para sentir pequenas experiências de contentamento. A melhor nutrição emocional é que os pais sejam os melhores palhaços, os melhores poetas, os melhores músicos, cantores, ainda que sejam desafinados. Porque quando eles fazem isso, eles estimulam um fenômeno... Na formação da criança. Na formação da criança, nos primeiros 7 anos de idade. Que é onde a página está em branco e você vai escrevendo. Onde eles admiram, exatamente, Ana, onde eles admiram os pais. E os pais perdem a oportunidade no mundo todo. Aonde eu dou conferência, na Romênia, na Europa, nos Estados Unidos e mesmo na América Latina, é a mesma coisa. Os pais perdem a oportunidade de ouro de serem os verdadeiros heróis dos seus filhos. Quem dá muitos presentes... Porque até 7 anos de idade, o pai realmente é o herói, é uma heroína, né?